A Odete Roitman ficará farta das armações de Marco Aurélio para te prejudicar. Para piorar, ela descobriu que o Marco Aurélio divulgou uma informação pior do que a outra. Ela descobriu que o Marco Aurélio divulgou um esquema que ela beneficiava alguns políticos. E isso para ela foi estopim, né? E é aí que a Odete liga para uma pessoa desconhecida e combina que essa pessoa ela mate o Marco Aurélio. O César ele vai estar ouvindo a conversa e ele vai gravar tudo. E a essa altura o César ele vai ter reatado um romance com a Odete Roitman. O César vai achar muito estranha essa conversa. Nessa conversa entre Odete Roitman e um capanga, a Odete Roitman ela deixa muito explícito o que ela quer: matar o Marco Aurélio. E o César fica com muito medo. O César ele é medroso, né? Apesar de ser um vigarista nato, ele é muito medroso. Ele estava achando que alguma coisa poderia acontecer com ele. E aí ele grava essa conversa de Odete e ele manda para Maria de Fátima. É isso mesmo, gente. E aí não demora muito, depois de algum tempo, o Marco Aurélio acaba levando um tiro. O tiro acerta o braço direito e o Marco Aurélio sobrevive. E essa gravação, ela existe. Essa gravação pode colocar o Odete Roitman na cadeia. Lembrando muito bem que se também o Marco Aurélio for por esse meio, ele também se dá muito mal, já que ele tem várias falcatruas que pode colocar ele na cadeia, só basta o Odete Roitman querer. O ponto é que o Marco Aurélio ele sabe muito bem que foi Odete que mandou matar ele. Só que ao invés de Marco Aurélio ir confrontar Odete Roitman e dizer que vai denunciar ela para a polícia e tal, Marco Aurélio começa a andar armado, começa a andar com segurança e tal. E aí o Marco Aurélio faz algo surpreendente. Ele chama Odete Roitman para um jantar. E aí conversa com Odete Roitman para selar a paz. E para fechar com chave de ouro, Marco Aurélio dá uma maleta com muito dinheiro para Odete Roitman, milhões de dólares. Segundo o Marco Aurélio, esse dinheiro é para ressarcir todo o prejuízo que ele fez na TCA, o desvio de dinheiro que ele fez ao longo dos anos. Mas isso aí é troco de pinga, né? Porque o Marco Aurélio desviou cerca de 44 milhões de reais. Mas já é um bom início, né? Odete Roitman questiona a origem do dinheiro, mas ela não deveria nem ter questionado, já que foi dessa forma que o Marco Aurélio desviou o dinheiro, né? De forma irregular. Obviamente que ela ia receber dessa forma também. Enfim, mas o Marco Aurélio ele não vai deixar barato essa tentativa de assassinato que a Odete Roitman cometeu contra ele. Ele fez essa cena toda ali, mas ele não vai deixar isso simplesmente passar batido. Ele queria ali mostrar para Odete que o que vinha adiante, o que vinha a seguir, não era envolvimento dele, ele não tinha nada a ver. Ele queria meio que de alguma forma fazer a Odete acreditar que ele não achava que foi ela que tentou matá-lo. Foi aí que depois de algum tempo desse jantar aí, a Odete Roitman vai estar dirigindo e ela vai ser alvejada, né? Vai receber vários tiros. É óbvio que a Odete Roitman
ficará em dúvida se foi o Marco Aurélio. Porém, a gente sabe muito bem que a Odete Roitman, ela não é muito besta, né? Ela sabe muito bem que foi o Marco Aurélio. Por mais que ela esteja ali no fogo cruzado com a Maria de Fátima, já que Maria de Fátima não se conforma em perder o César, mas para ela ao mesmo tempo não faz muito sentido a Maria de Fátima tentar matar a sua galinha dos ovos de ouro. Não faz muito sentido. Já o César tinha muito sentido em querer matar Odete, porque foi exatamente no mesmo momento em que César descobre que se Odete morrer, ele ganha 50% da TCA. Então o público fica um pouco confuso, porém Odete Roitman sabe muito bem que foi o Marco Aurélio, né? Foi o Marco Aurélio que fez isso. Mas para o público vai gerar essa confusão, porque será no mesmo período que a Odete vai ter um embate com a Maria de Fátima, porque a Maria de Fátima vai estar confabulando com a Ana Clara para se vingar de Odete Roitman. E Odete Roitman vai saber disso, vai saber do plano das duas. Então, nesse ponto da história, ficará um pouco confuso se foi o Marco Aurélio ou não. Mas o fato é que no dia 15 de setembro, o Marco Aurélio sofre um atentado, leva um tiro. E no dia 20 de setembro, a Odete Roitman sofre um atentado, leva tiro também. Então, é uma diferença aí de 5 dias um para o outro, né? Então, fica bem claro para o público que foi o Marco Aurélio, né? Por mais que tenha essas nuances aí de César ter descoberto nesse mesmo período de que o Marco Aurélio leva o tiro e a Odete também leva. Nesse período, a Odete tem um embate com a Fátima e César descobrir que a Odete morrendo, ele herda 50% da TCA. Então fica meio que túrbio aí nesses dois contextos e abre uma brecha para que uma possibilidade de não ser o Marco Aurélio. Mas por mais que há essa possibilidade de não ser o Marco Aurélio, mas tudo indica que seja ele, né? Porque ele se beneficiaria muito com a morte de Odete Roitman. Além de se vingar, né? Porque ele sabe muito bem que quem mandou matar ele foi a Odete Roitman. Seria uma vingança, né? E ao mesmo tempo seria um combo perfeito, porque ele tá devendo 54 milhões de reais para Odete e ela morta, ele não deve mais nada para ela e de quebra ele assume a presidência da TCA. Tchau, tchau e até um próximo vídeo.